por enquanto é só, tá bom? Tá bom, As obrigada. indicações são mais tarde mesmo, tá? Tá bom, obrigada. Qualquer coisa que precisar, você pode chamar, tá bom? Voltamos. Camila, você não tá aparecendo pra gente. Então, por que eu não gosto da agulhinha? Porque ela pode cair, você pode espetar qualquer parte do corpo e machucar. Os cristais, os cristais são bem pequenininhos, eles são legais, são bem caros também. E vão fazer o efeito... E dói. Mas a semente também vai doer. Mas eles doem mais. Dói mais? Dói. É porque eles são mais pontudinhos também, né? Também tem essa questão, porque a semente é mais arredondada, o cristal ele não é redondinho, então pode doer um pouco mais mesmo. E existe aqueles pontinhos que eles chamam os pontos dourados e os pontos prateados. Então tem gente que diz assim, quando você está com deficiência de energia, você precisa estimular para aumentar a quantidade de energia no organismo. Então você usa o ponto dourado para estimular. E se você está com excesso de energia, você precisa equilibrar, fazendo com que a energia diminua. E daí você trabalha com o ponto prateado. Então, existem essas informações. Eu, sinceramente, deixo a critério de vocês o que vocês se sentirem mais à vontade para utilizarem. Eu gosto da semente porque ela é mais fácil, vai ser menos dolorida, vai fazer o efeito necessário, é mais barato. Então, você não precisa também ter um investimento enorme para poder fazer o efeito. Se você tiver com alguém com dor, então, por exemplo, Vânia, você está lá tratando um paciente, de repente você não tem nada ali para poder ajudar a pessoa. Se tiver uma caneta, você apertar o ponto, você está fazendo acupuntura auricular. Você está em casa, não tem o material, se você pegar um pregador e colocar o pregador na orelha, você está estimulando o ponto. Porque a questão é você estimular aquele ponto, para poder fazer com que o equilíbrio funcione. Claro que no caso da semente ou da agulha, dos cristais, enfim, você vai deixar aquilo uma semana e eles vão cair sozinhos. E é esse efeito de ficar lá uma semana que vai fazer com que o ponto volte ao equilíbrio o mais rápido possível. Mas se você estimular na hora, a pessoa sente a diferença. Então, com uma caneta, você consegue resolver a questão. Até com o dedo, né? Que o dedo é grande para o tamanho do ponto da orelha, mas existe essa possibilidade. Então, ela é muito efetiva. A Camila, eu sei que já fez uso da acupuntura auricular. Você também já se tratou alguma vez, Vânia, com a acupuntura auricular? Há Já muitos recebeu? anos eu recebi craniopuntura, uma única vez. Tá. Eu estava com muita coriza e o médico que trabalhava comigo fazia, ele fez em mim uma vez só. Tá, entendi. Funciona da mesma maneira. E então, dentro do material que eu mandei para vocês têm lá vários protocolos de atendimento para doenças, entre aspas, prontas, né? A pessoa chega com aquilo, você já tem lá o protocolo pronto. É legal? É legal. Eu gosto mais quando você faz o atendimento personalizado e verifica o que a pessoa está precisando naquele momento. Porque é claro que, por exemplo, o estresse, tem duas formas de lidar com o estresse aí no material que eu mandei para vocês. Mas a pessoa pode vir com uma terceira questão de estresse, que não é nenhuma dessas duas. E daí, se você fizer um protocolo pronto, o resultado pode não ser tão eficiente. Então, eu sou da opinião de que cada ser humano é um ser humano, de que você tem que tratá-lo com personalidade, não generalizando, que é o que a medicina ocidental faz, né? Generaliza, então a pessoa tem tendinite, então aquele remédio é para tendinite, todo mundo vai tomar aquele remédio. E não é assim que funciona, porque a tendinite de um, ela é diferente da tendinite do outro, e vocês vão ver isso no dia a dia, porque assim, a pessoa que chega com tendinite, a tendinite dela, ela pode estar sendo ocasionada por uma questão de estresse do fígado, mas ela pode estar com uma depressão, e isso está ocasionando a tendinite. Geralmente a fibromialgia, ela está muito ligada a problemas emocionais, de tristeza, de depressão, enfim. Então, esse olhar diferenciado para você tratar a pessoa da forma como ela precisa é muito interessante. E daí, quando você faz esse diagnóstico personalizado, você vai saber o que você vai tratar na pessoa.
Então, eu prefiro mais dessa forma. Mas não é urgente, você tem um diagnóstico pronto aí que vai fazer efeito. E daí, como é que é o tratamento que a gente faz? Geralmente é uma vez por semana, a pessoa vem, você vai marcar lá toda terça-feira às 3 horas da tarde, ela vem para fazer o atendimento. E você vai trocando, a cada semana é uma orelha diferente. Então, lembra que eu disse lá sobre o masculino e feminino? Dentro da medicina chinesa, o lado direito, ele é o lado feminino. E o lado esquerdo é o lado masculino. Então, sempre que a gente vai começar o tratamento numa mulher, a gente começa pela orelha direita. E na semana seguinte, a gente vai fazer a orelha esquerda. E depois a gente volta para a direita. E a gente vai fazendo o tratamento alternado. No caso dos homens, a gente inverte. Então, a gente começa pelo lado esquerdo na primeira sessão, depois vai para a orelha direita e a gente vai invertendo. Então, se a gente pensar no símbolo lá do Yin do Yang e nessa informação de que o lado direito é o feminino, é o Yin, é o mais pesado, e o lado esquerdo é o Yang, é o masculino, é o mais forte, muitas vezes você começa o tratamento numa mulher do lado direito e na semana seguinte ela fala assim, não senti diferença nenhuma. Não mudou nada. E daí você fala assim, onde foi que eu errei? E você, então, repete os mesmos pontos do lado esquerdo e espera ela vir na terceira semana para te dizer o que acontece. Porque às vezes o desequilíbrio dela está no Yin e no Yang, não só nos pontos que a gente coloca. E isso pode acontecer com os homens também. Então, também é uma forma da gente perceber se ela tem um desequilíbrio na energia vital, e não só na energia dos elementos. E pode acontecer de você colocar lá os pontos, você fez o diagnóstico, coloca os pontos, e a pessoa chega e fala assim, não senti diferença nenhuma. E daí você vai ter que reanalisar o que você pode ter feito de errado. Porque pode ser que você coloque o pontinho lá, mas você não pegou o pontinho correto, pode ser que você tenha feito um diagnóstico e na realidade não era aquilo. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Mal? Não, só não vai fazer efeito. Então, mal nunca faz. O fato de você, por exemplo, pegar um ponto lá, que é do joelho, e a pessoa não tem dor no joelho, não vai fazer com que ela fique com dor no joelho. Só vai fazer com que ela não tenha uma melhora, por exemplo, na coxa, que era a dor dela. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Então, não se preocupem com relação a essa questão, porque a medicina chinesa, ela é bem, bem tranquila, não dá para você fazer nada de errado, causar nenhum mal para a pessoa. Quais são as dúvidas que passam na cabeça de vocês agora? Todas? No momento, acho que a maior dificuldade para começar é o diagnóstico, mas acho que com a tabela que vai ajudar é fazer o diagnóstico e aplicar os pontos certos, né? Então, qual é a minha sugestão para vocês? Se possível, façam, então, o autodiagnóstico e peguem alguém da família que vocês possam fazer o diagnóstico também. Então, talvez pessoas próximas que você já conhecem muito bem, talvez você não precise nem perguntar para a pessoa, mas você coloca lá o nome da pessoa e vai classificando dentro daquilo que você conhece. E daí é a maneira mais interessante de vocês trazer essa informação. Porque no dia da aula, no domingo, a gente vai fazer essa vivência. Daí a gente vai fazer uma troca, né? Cada um de vocês vai dizer, vai ser o entrevistado para os outros, e eles vão fazer o diagnóstico de vocês, e a gente vai ver se bateu com o que vocês fizeram. Então, é uma maneira da gente poder trocar as figurinhas. E também vou arranjar algumas pessoas para irem lá para vocês atenderem. Então, se vocês tiverem alguém que esteja precisando e que vocês queiram levar como cobaia na aula, a gente também pode fazer dessa forma. A gente leva a cobaia lá e todo mundo vai entrevistar e vai fazer um diagnóstico de como vai ser o tratamento dessa pessoa. E depois vocês continuam
com essa pessoa o tratamento em casa e vai passando depois para o grupo, como está sendo a evolução. Tem dado muito certo nas outras turmas dessa maneira. A gente tem tido bons resultados, porque teve na última turma, se eu não me engano, teve uma moça que ela era assim, mas muito elétrica, muito agitada, muito avoada, né? E ela é funcionária de uma das moças que veio fazer o curso. E a gente, como não foi uma aula de um único dia, a gente dividiu a aula em 4 dias, 4 semanas de aula, 3 horas de aula cada dia. Ela veio na terceira aula e depois ela voltou na quarta aula. E a mudança dela numa única sessão foi incrível. E depois a pessoa ela mandou informações para a gente dizendo que ela nunca mais, uma das queixas dela, por exemplo, era muita dor nas costas, né? Além de outros sintomas que ela tinha. Ela nunca mais teve dor nas costas, já na primeira sessão. Então a gente tem um resultado muito efetivo da acupuntura auricular. As pessoas muitas vezes relatam uma diminuição, principalmente em caso de dor, em questão de horas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, Camila, que faz a aurícula, mas assim, às vezes em questão de horas a pessoa deixa de ter uma dor. Já. Tá? Dentro da... Deixa eu ver se eu acho aqui a tabelinha da acupuntura, só para mostrar para vocês, da orelha na realidade, né? Um ponto específico de dor, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, aqui dentro da tabela, eu não sei se vocês conseguem visualizar, nessa parte externa da orelha, dá para ver eu passando o mouse aqui, não? Sim, tá? A gente vai ter, bem aqui assim, o que eles chamam de hélice 1. Na nossa orelha, ele fica mais ou menos aqui nessa região, tá? É nessa parte bem de fora da orelha mesmo, tá? Isso que aparece aí na ficha de vocês. Esse ponto de hélice 1, hélice 2 e hélice 3, a gente usa em casos de dor. A gente também pode falar que esses pontos aqui são os pontos das amígdalas. As amígdalas na medicina chinesa, elas fazem parte do sistema imunológico, do sistema de imunidade. Eles são contra a retirada de qualquer órgão. Então, dentro da visão da medicina ocidental, tem problema na amígdala, vai tirar a amígdala. Lá não tira nada. E então a gente coloca, quando a pessoa fala que ela tem dor, a gente usa o hélice 1, o hélice 2, hélice 3, esses 3 pontinhos. E eles são considerados como se fosse um único ponto. Então a gente coloca 3 sementes, mas é como se a gente estivesse utilizando apenas um ponto. A gente vai pôr a semente nas 3, mas a gente conta como se fosse só um. Por quê? Qual é a quantidade de sementes que a gente pode colocar na orelha de uma pessoa? Então, no mínimo 6 sementes, de 6 a 8, e no máximo 12 sementes. Tá? A gente nunca passa de 12, porque senão ficam muitos pontos para serem trabalhados. Então, a gente tem aí de 6 pontinhos, que é o mínimo que a gente vai colocar. E daí a gente também tem, aqui nessa parte interna da orelha, bem aqui no pontinho, bem aqui dentro, está escrito Shenmen, aqui dentro, né? O ponto Shenmen, nessa parte interna da orelha, aqui, ó, bem nessa pontinha, lá no dia a gente vai estudar melhor a anatomia da orelha para vocês entenderem onde coloca. Esse é sempre o primeiro ponto que a gente coloca. Independente do problema que a pessoa traga, a gente sempre começa pelo Shenmen. Por quê? Porque na visão da medicina chinesa, Shen significa espírito. Então, o Shenmen é como se fosse um ponto de autorização, um ponto de entrada para que a gente pudesse começar a fazer o tratamento. É como se a gente estivesse pedindo autorização da pessoa para que a gente entrasse em contato com a alma dela, com o espírito dela, com o corpo dela,
para iniciar um tratamento. É a porta de entrada, é a morada da alma que a gente chama, né? Então, o corpo é a nossa morada da alma. Então, é essa permissão de entrar em contato com a pessoa para começar o tratamento. Então, a gente sempre começa pelo Shen Men. E um outro ponto que a gente põe, o segundo ponto que a gente coloca, é esse aqui em cima, que a gente põe, chama de ápice, bem aqui em cima na orelha. Então, se a gente dobrar a orelha, ó, dobrar a orelha, essa parte aqui em cima, ela fica bicudinha, não sei se dá para vocês verem. Parece uma orelha de gnomo, né? Fica, ó, bicudinha aqui em cima, bem aqui. Uhum. Essa parte bicudinha é o ápice. Para quem lembra das coisas antigas, antigamente, quando as crianças faziam coisas erradas, a professora levava lá para o cantinho do castigo. Lembra disso? E a professora pegava onde? Ó, aqui em cima na orelha. Exatamente nesse ponto aqui. Então, quando a gente dobra a orelha, essa parte que fica bicuda é o ápice. Esse ponto é o ponto da consciência. Né? E por que a gente coloca ele dentro da aurículo? Para que a pessoa possa ter uma consciência do que está acontecendo com ela. Porque muitas pessoas, elas vêm se queixando das dores, e daí elas chegam para você na outra semana e falam assim, nada mudou. E daí você vai perguntar assim, então, mas você estava com dor nisso, nisso e nisso. Daí ela vai falar, é verdade, melhorou. Porque ela não se deu conta do que estava acontecendo com ela. As pessoas, elas não se dão conta, elas não têm essa consciência, inclusive corporal, principalmente corporal, e às vezes emocional. Então, o ápice, esse ponto aqui do ápice, ele serve para isso, para que a gente possa ajudar a pessoa a ter esse nível de consciência. E logo que a gente falou de curiosidade, vou falar de uma outra curiosidade. Essa parte aqui de baixo da orelha, geralmente perto da região onde a gente tem o brinco, então vou tirar aqui para vocês verem melhor. Então, essa parte aqui do lobo da orelha, né? Quando as pessoas faziam aniversário antigamente, também vinham, né, e puxavam a orelha das pessoas para cumprimentar, dar parabéns. Lembra disso? Então, essa região aqui de baixo da orelha, ela está ligada à longevidade. Então, lá na China, era de bom tom, quando a pessoa fazia aniversário, estimular o ponto da longevidade. Né? Não é para arrancar a orelha da pessoa, é só para estimular o ponto. E se a gente pegar, assim, por curiosidade, depois vocês jogam aí na internet, vejam a orelha do Lima Duarte. Vocês já viram a orelha do Lima Duarte? Grande, enorme, né? Então, ele tem um lobo aqui bem grande. Então, significa uma pessoa que deve viver muito, porque tem um lobo bem grande. Então, a longevidade, ela está ligada nesse sentido. A gente também pode pensar, dentro desse mapa que a gente está vendo aqui, o pontinho onde tem a visão aqui no mapa, geralmente é o pontinho onde nós mulheres temos os brincos. Por isso que a tendência das mulheres usarem mais óculos do que os homens é maior. Porque o pontinho, aonde está o brinco, ele foi furado. Então, se a gente pensar em termos de brinco, de piercing, tudo isso dentro da medicina chinesa, eles são completamente contra. Porque você está tirando a energia do ponto. E se a gente pensar, faz sentido, né? Uma coisa bem interessante, o nosso organismo, o que vai acontecer quando a gente faz um tratamento de acupuntura auricular? A orelha, por si só, ela vai começar a ficar com excesso de lubrificação. Ela vai ficar mais oleosa. Não sei se você percebeu isso quando você fez as acupunturas, Camila. Parece que ela fica mais encebada. Porque o nosso organismo, de uma maneira natural e espontânea, ele quer expulsar aquele corpo estranho que está na orelha. Então, não faz parte da orelha a sementinha de acupuntura. Ele começa a fabricar esse excesso de lubrificação para que a sementinha caia. É natural isso acontecer, porque aquilo não é normal. Então, se a gente pensar em termos de tatuagem, quando a pessoa faz uma tatuagem na pele, é isso o que o organismo vai fazer. Ele quer expulsar aquela tatuagem, mas ele não consegue.
E daí ele tem que é como se o organismo tivesse que se equilibrar e se ajustar àquela nova realidade. E daí ele recebe essa informação de pigmentação, de tinta, de uma série de corpos de químicas, né? De uma série de químicas, e ele tem que absorver isso para o organismo. E o que acontece com as pessoas que fazem tatuagem? Geralmente elas não fazem só uma, elas começam a querer fazer sempre mais uma, mais uma, mais uma. É como se o organismo ficasse viciado, e fica mesmo, porque ele precisa daquela química para se manter. Então, dentro da visão da medicina chinesa, a tatuagem ela também é considerada um vício, porque o organismo começa a depender daquela química para se manter. E daí a gente pode pensar assim, que as pessoas elas mudam a personalidade delas, né, inclusive as características físicas por conta da tatuagem, em função desse vício. Louco, né? Tá chocada, Camila? Poxa, só porque eu ia fazer uma tatuagem. Pois é. Então é uma visão bastante diferente, mas é só para falar que é normal, então, esse excesso de lubrificação para que o organismo expulse as sementinhas. E daí elas vão cair sozinhas mesmo. Tem algumas que ficam resistentes, firmes e fortes, às vezes mais do que uma semana, se a pessoa não voltar, né, na sessão semanal. E tem outras que vão cair com antecedência. Então, o que a gente entende? Quando a sementinha cai sozinha, sem que a pessoa fique lá esfregando a orelha, ela fez o efeito necessário dela. E geralmente a pessoa sente que aquele ponto já não está causando mais dor ou causou um certo alívio. E aquela semente que ficou até a outra semana, ela está precisa equilibrar mais aquele ponto, porque não foi o suficiente ainda. Entendi. Tá? O que vocês acharam disso tudo? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostando. Gostou? Esse mapa é o mapa que eu utilizo, né, dentro da acupuntura auricular. Vocês vão achar que tem mapas da acupuntura chinesa e tem alguns mapas da acupuntura francesa. Os pontos são semelhantes, mas não são iguais. E eu trabalho com a medicina chinesa, então eu sempre uso o mapa da medicina chinesa. A gente vai estudar bem a orelha no domingo, né, onde é que ficam localizados os pontos, mas esse mapa aqui dá para a gente ter uma noção. O que vai acontecer muitas vezes é que a anatomia da orelha das pessoas ela é diferente. Então tem pessoas que têm uma orelha grandona, tem pessoas que têm uma orelhinha pequenininha, tem pessoas que têm a orelha muito aberta, os desenhos da orelha não são tão bem feitos como esse do mapa. E tem pessoas que têm, então por exemplo essa parte da orelha aqui, grudada. Então você não consegue trabalhar nessa parte mais externa, que é onde estão as hélices. Daí você tem que trabalhar por cima da orelha mesmo. Então a gente vai ter que se adaptar com a anatomia da orelha do cliente. E o que a gente trabalha de material? Eu gosto bastante da pinça, né? Então a pinça pode ser pinça de sobrancelha, mas tem aquelas pinças mais especiais, eu vou mostrar para vocês no domingo, que ela tem o biquinho mais fino, então vai de qual é a pinça que você vai se adaptar. Não é uma caixinha, gente, esqueci o nome. O suporte onde você coloca, né, as sementinhas, então você mesmo monta, não precisa comprar isso pronto, porque você vai pagar mais caro nas lojas. Então, no domingo a gente fala sobre onde comprar, enfim. E aquela tabelinha lá para você colocar as sementes, coloca o esparadrapo e você mesmo com estilete faz os cortes. É bem simples, é bem tranquilo. Então dá para você montar todo o seu kit de forma tranquila em casa. Tem as tabelas menores e as tabelas maiores. Eu mostro as duas para vocês também no domingo. Mas, de uma maneira geral, a parte mais importante e a mais fundamental e que vai trazer a informação de onde vocês vão pôr os pontos é a ficha de anamnese, é vocês fazerem
aquela inspeção de qual elemento está em desequilíbrio. Essa é a parte fundamental, porque pôr o ponto é só a cerejinha do bolo. Então, o mais importante é o diagnóstico. Com certeza. Entendeu? Quais as dúvidas que vocês têm diante disso tudo que a gente conversou hoje? Agora eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu não vi ainda a orelha de alguém para olhar, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade. Mas talvez na hora ali. Olha a orelha do seu marido, já vai lá olhar, tira uma foto, pede para ele tirar uma foto da sua orelha também, porque a gente consegue, viu, fazer uma autoaplicação de acupuntura auricular. Vai lá no espelho e a gente consegue colocar também. A dele já tá com alguns. Consegue. Aí eu vou verificar quais são os pontos que ela colocou. Ótimo. Isso mesmo. Eu também tenho. Tá. Então, tira uma foto para você ter essa ideia do que ela trabalhou. Mas primeiro faz essa sua autoavaliação. Sim, e daí sim. você verifica o que ela colocou e se condiz com a autoavaliação que você fez. Beleza. Então, é bem, bem interessante. E alguma outra dúvida? Sandra, sobre o material. Precisa levar o material no domingo? Não precisa levar nada. Vocês que têm que estar presentes lá. A gente vai usar o meu material mesmo, não tem problema nenhum. E lá a gente conversa sobre o material, onde vocês compram, enfim. Não, então, eu comprei o material, eu tenho, né, ele até para você ver se está correto. Acho então que leva. Vou levar para ver. Leva. Eu comprei uma orelha para estudar os pontos. Tá. Mas eu nunca usei. Leva a orelha para a gente ver também. Uma orelha de silicone. Uma orelha de silicone. Eu conheço essa orelha. Ela é bem maciazinha. Mas leva e a gente verifica lá. Se tiver o material, pode levar. Se não tiver, não tem problema, a gente usa o meu. E se vocês tiverem dúvida de hoje até domingo, pode me mandar pelo Zap e a gente esclarece as dúvidas. Eu acho que o que a Sandra falou, assim, na hora de examinar a orelha, de ver a orelha, fazer o diagnóstico, eu acho que colocar a semente, mas eu acho que é fazer o diagnóstico ali, né? Você falou de levar uma pessoa, em que horário que pode levar? A gente vai começar às 9h, vai terminar por volta de umas 3 horas. Então, se vocês quiserem, depois do almoço, acho que é melhor, né? Sim, então. Por volta da 1h. Não sei se vocês vão querer. Eu vou servir um lanche lá. Não sei se vocês querem. A gente toma um lanche lá e a gente segue direto. Não sei como é que vocês preferem. Eu acho legal. Porque daí a gente não interrompe. Fica lá várias horas e já sai mais cedo. Daí de acordo com o que vocês preferirem, né? Então, a gente pode pedir para a pessoa chegar por volta de 12h, se a gente não for fazer pausa. E daí a gente trata as pessoas, porque daí a gente tem, acho que 1h tá legal, viu, ao invés de 12h, porque daí das 9h ao 12h a gente faz o diagnóstico de vocês 4, tira todas as dúvidas, e a partir da 1h a gente faz os atendimentos. Joia. A 1h é um bom horário. E daí a gente pode fazer assim, ó, vamos colocar, se todas vocês tiverem pessoas para levar, uma vai levar uma, outra vai levar as duas, e a outra vai levar, assim, a 1h40 e 2h20, para a gente ter para as pessoas não ficarem muito tempo lá esperando e ficarem cansativos também. Certo. Tá? Então, meninas, é isso. Eu vou mandar, eu acho que, não sei se mais uma ou mais 2 aulas para vocês ainda falando um pouquinho da medicina chinesa pelo e-mail, e vou disponibilizar essas aulas no YouTube também. Daí eu mando o link do YouTube para vocês. Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem as informações, a gente vai trocando ideias, e depois eu coloco vocês no grupão de aurículo que a gente tem. Legal. Tá bom? Legal. Tá bom. Então, um beijo para vocês, boa noite e nos vemos no domingo. Obrigada, bom descanso. Beijo, até mais. Boa noite. Obrigada, tchau. Melhoras pro seu pai. Melhoras pro seu pai. Tá, beijo, obrigada. Outro, tchau.